O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados, daqui para os próximos 3, 4 domingos, nós iremos então refletir, fazer um exame espiritual, um check-up espiritual da nossa vida, nesse retiro, pequeno retiro do Advento, em prol, preparando o nascimento de Jesus. Se Jesus Cristo nascesse hoje ou voltasse hoje, será que Ele teria espaço, lugar em nossa vida? Diz o relato bíblico que antes do nascimento de Jesus, Maria e José batiam de porta em porta, todos estavam lotados, as pousadas lotadas, e não encontrando espaço, encontraram então uma estrebaria. Será então que nós hoje temos tempo e espaço para Deus? Por isso vamos refletir a partir do Evangelho de hoje, porque o Advento nos prepara para 2 coisas. É um tempo em que a igreja nos leva a refletir sobre 2 coisas. Primeiro, a encarnação de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus, no passado e hoje. E o segundo, que o próprio Cristo há de voltar em sua glória. Nós iremos ver, o mundo inteiro irá ver. Não sei se vai acontecer na Austrália primeiro, depois aqui, mas a questão é que no mundo inteiro nós iremos ver o Cristo voltando em sua glória. O Filho do Homem há de voltar. Por isso devemos estar atentos e preparados. E ele nos coloca aqui, na liturgia de hoje, alguns motivos, algumas atividades humanas que correm o risco de nos tirar a atenção desta vinda. Porque a vinda de Jesus Cristo será predita e preparada por sinais, antecipada por sinais. Nós, por exemplo, estamos vivendo sinais desse tempo. Pode ser que ele venha, esteja próximo. Estes sinais já aconteceram várias vezes na história da humanidade. Dizíamos há poucos domingos atrás sobre isso. Alguns, inclusive, achavam que não precisavam nem trabalhar, cruzavam os braços para não trabalhar mais. Mesmo que os sinais estejam repetindo e ele não tenha vindo, não quer dizer que agora, que estamos com os mesmos sinais dos tempos, não quer dizer que ele também não venha. Quem sabe nós sejamos a geração que iremos contemplar o retorno triunfal de Jesus. Desses sinais dos tempos, então, algumas atitudes humanas nos tiram a atenção dos sinais. Quais são? Aqui. Jesus fala que a vinda do Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem,
significar, já é Antigo Testamento, Novo Testamento, na boca de Jesus fala muito sobre isso. O Filho do Homem é a imagem perfeita do ser humano. É o que Deus pensou para o homem. Lá em Adão era o Filho do Homem e Jesus é esse Filho do Homem. Então, para que o perfeito humano apareça, para que o meu melhor venha à tona, será como no tempo de Noé. Como é que era o tempo de Noé? Sabemos a historinha, choveu 40 dias e 40 noites, no segundo dia a Vila Velha já tinha sumido há muito tempo do mapa, e assim, antes disso, Noé havia falado com as pessoas, para se juntar a ele, para construir uma arca, só que chamavam Noé de louco. Você é um louco, você é louco. E dizem que a chuva estava caindo, e a arca quase que pronta, e começa a inundar. E dizem que, segundo São Pedro, somente 8 pessoas entraram na arca. E as cópias dos animais, né, os casais, de todos os animais presentes naquela região. Os demais todos morreram. Por quê? O que aconteceu? Diz aqui. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. E não perceberam que Noé entrou na arca. O que fez com que eles não percebessem os sinais? Comer, beber, casar. É só cair, né? Comer, beber, casar. A comida, a bebida e a relação afetiva, a relação sexual. Vamos colocar o casamento aqui, colocado neste mundo, nesse contexto. Então, o que tirou a atenção do povo no tempo de Noé? O estômago e a sua parte afetiva sexual. Foi só lá? Não. Diz Jesus que também na volta do Filho do Homem vai ser como naquela época. Vão estar comendo, bebendo e casando. E podemos perder o quê? Os sinais dos tempos. Foi só com Jesus? Não. Olha a leitura segunda para nós. São Paulo, que não conheceu Jesus, ele fala à comunidade dos romanos: ei, é tempo de despertar. E olha que interessante, ele está falando para batizados. A salvação agora está mais perto do que quando abraçamos a fé. Então ele está falando para pessoas batizadas, que já tinham assumido a fé. O que ele diz para essas pessoas? Procedam honestamente, nada de glutonerias, bebedeiras, orgias sexuais, e acrescenta, imoralidades, brigas e rivalidades. Olha como se repete. Noé, o povo comia, bebia e casava. Jesus fala que os sinais serão os mesmos. E Paulo também diz, a comunidade enfrenta uma dificuldade muito grande de batizados, porque estão vivendo para o comer, para o beber, e o pior ainda, não somente dar em casamento, falam de orgias sexuais e imoralidades, além de brigas e rixas. São essas atitudes humanas que têm poder divinos, porque são prazerosos. O prazer, Deus não nega o prazer. O prazer é criado por Deus. Mas o prazer, se eu vivo para esse prazer, ele vai me seduzindo a tal ponto que eu vou prescindindo a necessidade de Deus. Estou cansado, estou estressado, eu busco um prazer. Comida, bebida, sexo. E hoje em dia, seja com quem for, com quantos for. Porque está na moda hoje, as pessoas inclusive muitas não têm mais identidade. O que caiu na rede ali, levantou o pelinho da orelha, está ótimo, arrepiou, está assim. As pessoas estão muito vulneráveis, muito carentes. E olha, sou padre que ouve confissão, viu gente? E lê as histórias das pessoas, vê o mundo. Então, são prazeres que por mais que sejam necessários,
sejam humanos, mas eles têm poder divinos. E aí eu vivo para o comer. Não quer dizer que é a gula pela gula, gente. Mas quer dizer que assim, eu vivo para trabalhar, para ter dinheiro, para poder comer. Eu vivo para trabalhar, eu canso, chega no final de semana, tenho que dormir não sei quantas horas para descansar o corpo, não tenho tempo muito para a igreja, para a religião. E se chove, então, misericórdia. Não que não vou mesmo, porque eu tenho tempo com outras coisas. E eu tenho que descansar para quê? Para poder ganhar mais dinheiro, para poder comprar comidas, bebidas, poder viajar, poder fazer o que for. São prazeres importantes? São. Mas podem nos trair e fazem com que nós percamos a sensibilidade para o divino. A volta do Filho do Homem acontecerá e nós estaremos mergulhados. Gente, se eu pegar só a Praia da Costa, que é o bairro que nós moramos aqui, quem mora daqui na região. Nossa região tem 300 edifícios. Fizemos a conta uma vez, se aí cada edifício tiver 10 andares, 4 por cada andar, vamos por aí 3 ou 4 pessoas por cada apartamento. Estamos numa média de 45 mil pessoas, só aqui no território que não é a Praia da Costa inteira, que é um pedaço. Dessas 45 mil pessoas, se nós pegarmos a igreja católica, as 3 comunidades nossas, as igrejas evangélicas por aqui perto, se nós pegarmos o percentual da Praia da Costa, que tem uma vida religiosa frequente, vamos lá, chutar por alto, 20%? Bem alto, 20%? Muito alto. Eu aqui, pegar as missas de domingo, por exemplo, geralmente nós temos em torno aqui na missa dominical, cerca de 1.000 pessoas por missa, 11 horas, 2.000 pessoas, mas as comunidades, vamos chutar por alto, vamos fazer que passem em nossas comunidades aqui cerca de 3.500, 4.000 pessoas. Onde está o restante? Comendo, bebendo, fazendo fio. Não quer dizer, não quero resumir a vida de fé à igreja. Mas é impossível ter uma vida de fé longe dela. A força, a dificuldade, a tentação nossa hoje do mundo, e cresce assustadoramente, os sem religião, os desigrejados. São pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas não têm mais vínculo algum com a igreja. Estamos cansados assim de pessoas que nos cercam, que estão aí, um monte. Que não vêm mais, não tem mais. E a pandemia então causou isto. E muitas estão ocupadas, o seu tempo que seria dedicado a Deus, está com o quê? Comendo, bebendo e outras coisas. Por isso devemos tomar muito cuidado. Diz Jesus, continua, a volta do Filho do Homem será dessa maneira. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado, outro deixado. Uma mulher moendo no moinho, uma será levada, outra será deixada. Essa passagem, ela tem algumas interpretações diferenciadas. Primeira, a teologia protestante recente, mais pentecostal, eles pegam esse texto e traduzem de uma forma literal. O que é isto? Eles acreditam que antes de ver Jesus Cristo voltar, 2 pessoas estarão aqui, uma será arrebatada, vai sumir, pim, sumir, e a outra ficar. Quem ficar é pecador. Quem subir está salvo. Essa é uma interpretação literal, que a igreja cristã católica nunca interpretou de tal maneira, nem na tradição dos padres da igreja, nem nos teólogos. Como nós podemos entender então esta leitura, essa passagem? Ela se diz de 2 maneiras. A primeira se refere ao momento do julgamento final. Quando o Filho do Homem voltar, quando Jesus voltar, aqueles que abraçaram a fé em Cristo, esses serão levados para o céu diante dele. Outros que não serão lançados no inferno.
Então, uma das interpretações que essa passagem se refere ao juízo final. Ao juízo final. E qual é o critério para que nós possamos sermos acolhidos por Deus? Estarmos diante dele, vigilantes. A segunda interpretação deste texto é a maneira que uma pessoa que abraçou a fé, que acolheu a Cristo, ela vive diferente de outra que está do lado dela, que não vive a fé em Cristo. O cristão, ele vive uma vida arrebatada. Ele vive uma vida diferenciada. Ele é mais paciente, compassivo, sereno. Ele erra, tem pecados, mas ele pede perdão a Deus. Então o quê? Ele vai pedindo e vivendo sem briga, sem rixa, sem orgia. Não vive para comida, não vive para o estômago. Esta pessoa, ela vive uma vida diferente. Então um estará em Deus, outro do lado dela estará em outro caminho, um caminho diferenciado. Por isso devemos ter o discernimento com a nossa existência. O que estamos fazendo para poder acolher o Cristo. E por fim diz Jesus, que esse dia chegará como um ladrão. Nós não sabemos qual vai ser a hora. A qualquer momento, Deus poderá intervir na história e aparecer em glória. Ou, por outro lado, nós iremos até Ele. Quem sabe, digo para vocês sempre, quem sabe hoje à noite será a nossa última noite, nossa última refeição aqui entre nós. Quem sabe nesta noite nós partiremos, estaremos diante de Deus. Pode ser a qualquer hora. E é interessante que nós sabemos disso, mas nós não colocamos na pauta da vida. Nós não levantamos isso em questão. A gente acha que vai viver 100 anos. Hoje de manhã tinha uma senhora de 95, foi no aniversário aqui. Vê se ela quer morrer. Não quer nada. Quer ver mais 50 anos. E a gente pensa que nós seremos aqui perenes. E não lidamos com essa possibilidade. Prepara, vigia. E como é que é vigiar? É saber os seus limites. Cuidado com a comida. O que você está comendo com a sua boca, comendo com os olhos. Cuidado. O que tem te alimentado a sua alma. Qual é o alimento que realmente te dá saciedade? Cuidado. Cuidado com a bebida. E quem tem poder aquisitivo, bebe com muito mais força. Nas periferias, os botecos, a cachaça reina. Nos grandes centros, não é tanto mais a cachaça, mas outras mais, que tem corrompido centenas de famílias. Eu, como padre, já atendi inúmeros casais e familiares, problemas o quê? De bebida. Sem falar, nesse mundo pansexualizado que estamos vivendo, cuidado com as suas afeições, as suas práticas. Podem te dar prazer, mas cuidado, porque esse prazer é como se fosse uma isca. De repente você se torna prisioneiro daquilo. E se não tiver aquilo, você não tem vida. Você acha que é fácil para a gente se libertar disso? Não é não. Agora, não vou ficar alimentando, né, gente? Eu não vou ficar alimentando uma coisa que eu não posso. Não vou ficar procurando alimentar o desejo. Quando ele vem, Ave Maria, cheia de graça, reza, ajoelha, chora, canta, exercita, corre, pula e vai. E assim também tem desejos da sua vida. Cuidado com os desejos que vão surgindo na cabeça, porque vão traindo e nos afastando da graça. Por isso, desperta, povo, porque a qualquer hora nós poderemos estar diante do tribunal. Ou estaremos arrebatados em Deus, ou jogados lá embaixo. E quando esse dia chegar, não tem mais volta, viu, gente? Não tem mais volta. Não tem condições de voltar e tentar refazer. Não, é agora.
Entretanto, não queremos com isso incutir medo em ninguém, mas é de fazer uma reflexão da nossa existência. O que tem sido o meu alimento? Estou bebendo de quê? E como estou me relacionando? Como está a minha relação consigo? Por isso que o jejum e a abstinência são ferramentas importantíssimas. Eu jejuo a matéria para dizer para ela: ei, se não manda em mim. Aqui, estou com fome, mas você não manda em mim. Eu jejuo os meus sentidos, controlo para quê? Você não me controla. Não é porque eu quero. Deixa eu entrar numa temática complexa. Os métodos anticoncepcionais, por que são considerados pecados pela igreja? O que esses métodos oferecem? Antes deles, nós tínhamos um limite. Se eu me relacionasse, eu poderia engravidar, e eu não queria. Mas com os métodos, quebra esse limite, e eu posso fazer quando eu quero, na hora que eu quiser e der vontade. Só que o ser humano não pode ser alimentado só de suas vontades. A arte da vida está justamente em poder controlar o seu querer. Se eu vivo para fazer o que eu quero, eu me torno prisioneiro do meu desejo. Mas quando eu consigo em Deus controlar e dizer não, aí hoje lá, o clima está quente, ô Dom Maria, não dá hoje, né? Hoje não é possível, né? Mas estão subindo pelas paredes, reza, se controla. Isso faz com que eu vou controlando a minha natureza, o meu instinto, a minha vida. Gente, isso é libertador. Só que o mundo diz o contrário, que nós devemos o quê? Dar vazão ao que eu quero, a vontade, o prazer. Cuidado, porque os prazeres podem nos tornar insensíveis à imagem do Filho do Homem. E eu coisifico o ser humano no comer, no beber e no ter a sua relação. Por isso, o ser humano é muito mais do que isso. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É por isso que a gente vem aqui, para rezar. E olha que bonito, gente, para finalizar. Assim como um casal, ele se alimenta e se mantém na relação, seja afetiva, sexual, o que seja, mas quanto mais ele se relaciona, dialoga, conversa, se namora, quanto mais ele tem o encontro dos corpos, mais ele vai crescendo. Nós somos a esposa e Cristo é a igreja, é o esposo, desculpa. Quando a gente vem à igreja, o que acontece? Nada mais é do que uma relação de corpos. O corpo de Cristo entra no meu corpo. A missa, ela é considerada como uma relação esponsal. Assim como um casal se dá, se completa, assim Cristo e eu nos completamos na celebração. O corpo de Cristo entra no meu corpo e nós nos tornamos um. Assim como a mulher e o homem se tornam uma só carne. E é esse alimento que vai fazer com que eu tenha força para controlar o meu desejo. Então, aos que rezam em casa, nós católicos temos a graça da Eucaristia. É Ele que vai me dar força para poder controlar o meu instinto, meus desejos, minhas vontades. E quanto mais eu me relaciono com Ele, mais intimidade eu terei. Mais eu irei amá-lo. Mais sentirei falta na sua ausência. Querer estar junto a Ele. Por isso devemos estar sempre buscando. Porque qualquer coisa a gente desvia e perde o sentido da vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.